Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. O pastor disse que estava lá assistindo, ele, a família dele, mãe dele, disse que ia ficar assistindo. Boa noite a todos vocês, viu? Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouco mais do amor de Deus, da palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto, assim, bem conhecido, né? Vamos falar um pouco de frutos. Frutos, o tema da pregação é quem somos nós na vinha do Senhor. Quem somos nós? Qual é o fruto que estamos dando na vinha do Senhor? E eu separei aqui, está em Lucas 13, do 6 a 9, que diz assim, está um pouco difícil para mim enxergar aqui, mas vamos lá. 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Presta atenção. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar frutos nela, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque essa está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar frutos, muito bem. E se não vier, pode cortá-la. Então, aqui, né, ele fala de uma plantação de vinhas, que tinha uma figueira no meio delas. A palavra do Senhor diz que nós somos os ramos que estamos ligados à videira, que é Jesus, a verdadeira figueira. E nós estamos ligados a Ele. Se nós não estivermos ligados nessa figueira, nós não vamos dar frutos. Então, vamos ser arrancados e jogados fora. Então, ele diz assim, se você... ele fala assim, eu te dou o tempo necessário. Por quê? Nessa que o avicultor pediu para que desse um tempo a mais, um ano a mais, mostra a paciência que Deus tem para com todos nós. Por quê? Nós estamos na dependência de Deus, Deus está ali, olhando para cada um de nós, para cada fruto, aí o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, chega ao Pai e fala assim, Senhor, deixa mais um pouquinho, vamos ver se ele agora vai, eu vou regar ele com bastante palavra, com bastante unção, vamos ver se agora ele vai. E aí, Deus vai dando tempo, só que esse tempo que Deus está dando, a gente não sabe quando ele começou e quando ele vai terminar. Para que a gente tenha que ficar esperando uma coisa nos pegar de surpresa, aí nós vamos falar assim, nossa, justo agora que eu estava pensando, olha, eu tinha tantos planos, eu ia mudar, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, e agora, justo agora, então, a gente não pode esperar esse tempo chegar no fim. Nós temos que fazer agora. Por quê?
Lá em João 15, do 1 a 2, ele fala: aquele que tiver nele e não der frutos, ele manda cortar. Então, essa figueira que está na vinha, a gente vê que ela é uma árvore que não está no meio da mesma espécie. Então, ali está o quê? Significando a vinha, Jesus, nós, a figueira, que estamos ligados a Jesus. E se nós estivermos na vinha, que é a seiva, que é a vida, e nós não produzirmos frutos, para nada a gente vai servir. Vai sermos uns galhos secos, jogados fora, para queimar. Então, a gente tem que fazer o quê? Como que a gente vai pensar, falar, que fruto que eu estou dando? A gente vai refletir, poxa vida, qual é o fruto que eu estou dando? Qual é o fruto que Deus pede? Quantas vezes a gente fala a palavra de Deus na nossa casa? Quantas vezes é lido o Evangelho dentro da tua casa? Quantas vezes a gente fala para os nossos sobre o Evangelho? É um caso da gente mesmo refletir, olhar para dentro da gente. Qual é o fruto? Quando a gente passa por uma coisa assim que nos deixa muito triste, que a gente fica chateado, o que acontece? A gente perde o chão, a gente perde a noção. Então, se nós estamos ligados à videira, se nós estamos nos alimentando da figueira, o que acontece? Nós vamos ter suporte para passar por tudo isso. A gente vai ter suporte. Então, a gente vai ter que aprender a viver tanto nas batalhas espirituais como físicas. Se a gente estiver ligado na videira, a gente vai passar. Porque nessa videira também, a gente nota uma coisa. Quando Jesus foi procurar o fruto, ele foi lá e procurou o fruto e viu que não tinha. Mas a figueira chamou a atenção dele, porque ela estava frondosa, bonita. E ele sabia. Ele é Jesus, ele sabia que ali não tinha fruto. Mas ele foi pertinho. Ele foi pertinho. E quando chegou pertinho, ele viu que ela não tinha. Então, muitos de nós podemos estar frondosos, cara de crente, roupa de crente, bonito na igreja, mas e fora dela? E fora? Qual é o fruto que a gente está dando? Porque quando se aproxima da gente, os nossos que vivem no nosso meio, sabe qual é o fruto que a gente está dando. Nós somos uma carta viva de Deus. As pessoas não leem só a Bíblia aqui, a pessoa lê a Bíblia na gente. Porque a gente faz aqui bonito, mas chega em casa, a gente, é cada um, não é generalizar, mas cada um tem que olhar para dentro de si. Porque não é só viver na aparência, não é só viver no Evangelho, que nem foi pregado aqui no Evangelho raso. O pastor Johnny pregou aqui domingo que nós temos que praticar a palavra. Mas como que vai praticar a palavra? Nós temos que ler. Praticar o quê? Se a gente não sabe. Então, a gente tem que ter o hábito de ler, de estudar, de praticar. Por quê? Eu costumo dizer assim, você quer ver um crente mesmo? Pisa no calo dele. Pisa. Para ver qual é a resposta que ele vai dar. Qual é a resposta? E se nós estivermos sempre atentos na palavra, não vou falar para você que se alguém fizer alguma coisa para você, você não tem vontade de chegar lá e tomar ele no canudinho. Não. Mas Deus vai te dar suporte para você suportar aquilo. Vai te dar. E a gente fica
nessa questão de fruto, não fruto, fruto, porque ele fala, se você não der fruto, você está fora. Você está fora. E quando a gente para pensar, a gente sabe que a gente não está exercendo isso. A gente não está produzindo o fruto que é necessário produzir. Não estamos. Porque está muito longe. Está muito longe. E o que nós vamos fazer? E o que nós vamos fazer para esse Senhor que está pronto para vir buscar o fruto? Será que Ele vai olhar para nós e vai ver uma figueira linda, maravilhosa, e vai chegar perto e não tem fruto nenhum? Será que Ele vai chegar em nós e vai procurar fruto e vai achar algum fruto? Ele está voltando. Ele está voltando. Nos primeiros capítulos do versículo 13, nos primeiros versículos do capítulo 13, ele alerta que ele não se agrada que a pessoa morre. Não é porque a pessoa fez coisa errada que ela morreu. Todos vamos morrer, mas não precisamos morrer eternamente. Não precisamos morrer eternamente. Então, o que vamos fazer até esse Senhor voltar? Qual fruto nós vamos produzir até que Ele volte? Para poder colher os frutos. Qual fruto que vamos produzir? Porque nós estamos aqui, nós estamos plantados, nós estamos enxertados na videira, e o galho sem enxertar na videira não produz nada. Não produz nada. Então a gente tem que refletir, analisar dentro da gente o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que fazer. Às vezes, muitas distrações nos ocupa lugar. Tem coisas que eu falo por mim mesmo, porque se você for abrir sua rede social, se você for olhar, você se prende, que é uma atrás da outra. Você tem que falar, não, deixa eu parar, não vai ficar legal. Eu não vou ocupar meu tempo com isso, eu vou ocupar meu tempo com as coisas de Deus. Eu vou ocupar meu tempo com as coisas de Deus. Então, muita distração nos afasta de Deus, muitas, principalmente hoje para os jovens, né, que os jovens, eles vivem num deslumbre, né, tudo diferente, e cabe aos pais, cabe aos avós, cabe às tias, os tios, conversar e explicar, porque desde criancinha a educação não é as tias da igreja que tem que dar, não é a igreja que educa, é os pais em casa. E Jesus, ele fala, você fala do evangelho a todo tempo, você fala andando, você fala ao deitar, você fala pela manhã, você fala do evangelho o tempo todo. Você tem que incutir na cabeça das crianças desde pequeno. Desde pequeno. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer é isso. Vamos nos analisar por dentro, para que a gente possa estar preparados para quando Jesus voltar. Preparado porque Ele vai procurar o fruto. E esse fruto não é uma fruta que Ele vai procurar, e sim é o nosso comportamento. Nosso comportamento, porque Deus, Ele lê dentro da gente. Deus não vê a gente do lado de fora. Deus olha a intenção. Não adianta a gente querer ser bonzinho por fora. A gente tem que ser bonzinho porque a gente é bonzinho, a gente tem temor a Deus. Amar o próximo, eu falava, não, eu não vou amar, eu não vou com a cara daquela pessoa. Aquela pessoa, eu não gosto dela de graça. Só que você não precisa amar a ponto de você se enlouquecer de amor por ela. Você tem que agir com amor. Você tem que tratar ela com amor, mesmo você não indo muito com a fachada dela. Mas você tem que tratar com amor. Você tem que tratar com amor. Então, a gente pensa assim, fala, puxa vida, né?
tão difícil para a gente permanecer no Evangelho. É muito difícil. Porque eu tenho que recusar isso, eu tenho que recusar aquilo, eu tenho que recusar aquilo, eu tenho que... Mas se você parar para ver os conselhos que Jesus tem para nós, a gente vai ver que nós somos livres. Que nós somos livres e não trocamos a nossa liberdade com nada. Porque é só Jesus é que nos mantém. Só Ele. A alegria que vem dEle não precisa de nada. Somente a presença dEle nos basta. Nos basta. Então, agora a gente está nos últimos dias. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Não é preciso ninguém falar nada. Hoje as pedras estão falando. Hoje você abre a rede social, você liga a televisão, você só vê notícias, acontecimento, isso, aquilo outro. A gente não pode prever, nem pode falar quando é que Jesus volta, porque a gente não sabe, ninguém sabe. Só que os sinais estão aí. Os sinais mostram que Jesus está voltando. E não vamos esperar a gente falar assim, não, eu vou esperar mais um pouco, eu preciso fazer isso primeiro, eu preciso fazer aquilo primeiro, aí depois eu vou me firmar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Vamos, a partir de hoje, mudar a nossa maneira de pensar. Vamos fazer hoje. Eu costumo dizer que o amanhã não existe. Porque quando chega amanhã, já é hoje de novo. Então, todos os dias nós temos que renovar. Temos que renovar. Tirar um tempinho, tirar 1 hora, 2 horas, ler a palavra, se não entender, fica ali vários dias numa palavra só, num versículo só, até entender, pede orientação a Deus, pede para o Espírito Santo esclarecer o que está escrito, aí você vai entender. Você vai entender e você vai adquirir aquilo para a tua vida. Pode ter certeza que esta é a chave para a gente viver na presença de Deus. Porque sem conhecer o que Ele quer, sem conhecer o que Ele fala, é impossível. Impossível você andar nos caminhos. Porque como que você vai andar num lugar, uma pessoa manda você fazer alguma coisa, e você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela quer que você faça. Você vai andar cego. Você não sabe para onde vai. Então, com Jesus, como Ele fala, que Ele é a luz para o nosso caminho, a palavra é luz para o nosso caminho, a palavra é Jesus, Ele é que nos conduz. Amém, irmãos? Então, vamos ler aqui o último, estou terminando já, vamos ler aqui, em João 15, 5, que diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança de um ramo, e secará. E o apanharão, lançarão no fogo, e o queimarão. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto glorificado é o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornardes meus discípulos. Então, como que nós somos discípulos de Jesus? Seguindo Ele, seguindo a palavra dEle. Seguindo a palavra dEle, nós vamos ser discípulos de Jesus. Porque não há outro meio de seguir Jesus
sem conhecer o que Ele fala, sem conhecer o que Ele pede para que a gente faça, sem conhecer como Ele nos amou, sem conhecer o sacrifício que Ele fez, porque para a gente vir aqui na igreja é gostoso, a gente ouve a palavra, vai embora, às vezes a palavra fica no coração, às vezes não fica, às vezes se você parar, sair daqui e perguntar, o que o pastor falou hoje? Não vai lembrar. Qual foi a pregação de hoje? Não vai saber. Então, tudo isso a gente tem que pôr na balança para nos analisar. Analisa tudo, o nosso comportamento, analisa como nós estamos cuidando da nossa casa, porque nós mulheres, quando os maridos chegam em casa, a gente está nervosa, está isso, está aquilo, porque passou um dia também, porque a gente trabalha muito em casa. Agora a mulher sábia, que ela tem a palavra de Deus, ela vai saber entender quando o marido chega assim. O marido que está também firme na palavra de Deus, ele vai saber conduzir a esposa quando ela também estiver assim. Vai saber cuidar dos filhos. Então, tudo isso é um conselho que Jesus dá, para que a gente fique atento a tudo, a tudo que a gente possa fazer. O fruto que a gente tem que ter é um fruto que agrada a Deus, e a gente está bem longe disso, está bem longe, porque hoje tudo está deturbado, tudo, não tem nada no lugar, tudo está na modernidade. Quando uma pessoa mais velha fala, a pessoa não sabe o que está falando, não entende, seu tempo já passou, o tempo que você vivia era outra coisa, hoje é diferente, mas hoje não é diferente. Deus deixou as pessoas mais velhas, mais experientes, para avisar aquelas que estão começando o caminho, para que elas não tenham que passar por tantas coisas se elas derem ouvido, porque os mais velhos têm experiência para contar, do caminho que eles nem começaram a andar. Então, irmãos, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê sabedoria. Vamos pedir a Deus para que Ele mostre aonde é que nós temos que regar o nosso terreno, regar a nossa figueira, que nós temos que nos achegar a Ele, o que está impedindo, o que está atrapalhando, para que a gente possa estar produzindo frutos de amor, de arrependimento. Temos que ter fruto de arrependimento, e é um fruto que agrada a Deus. Amém? É essa a mensagem que eu tinha para hoje. Amém? Obrigada. Vamos orar, né? Já que estão aqui, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, em Sua presença. Obrigado por mais essa noite, Pai, por mais essa palavra que o Senhor nos entregou. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor derrame o Seu espírito de sabedoria sobre a Sua igreja, Pai. Que o Senhor venha, Pai amado, fortalecer a cada jovem, que o Senhor venha fortalecer a cada um que está aqui, Senhor, que está aqui presente, a família, todas que estão aqui representadas, Senhor, aquelas que estão nos assistindo, que o Senhor venha de encontro com cada um, Senhor, com cada necessidade, que o Senhor venha, Pai amado, colocar, Senhor, aquela vitamina que nós precisamos, que é a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos dar essa água, Pai, para que nós não venhamos a ter sede. Ó Pai amado, nos cuida, Senhor, nos ajude a gente a entender, Pai, qual fruto nós estamos dando, quem somos na Sua videira, Pai, quem somos? Somos a figueira infrutífera ou não, Pai? Nos ajuda a entender isso, Senhor. Ó Pai querido, nos proteja, nos livra, nos guarda, Senhor, de todo mal. Abençoe a cada um, Senhor, que está assistindo. Abençoa cada família, Pai. Nós te pedimos em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém.